Aqui o chazinho. Como a terra seca, anseia pela chuva, vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O meu coração como a terra seca, anseia pela chuva. Esperar um pouquinho, tá? O pessoal entrar pra gente começar a nossa live. Princípios para um relacionamento saudável. Chazinho. Tá pensando, né? O negócio tá sério. Ó, chazinho. Boa noite para quem está chegando. Vem participar comigo hoje, né? Retornei às lives depois de 2 semanas, né? 2 semanas sem ter live. Voltamos agora. Princípios para um relacionamento saudável. Um chazinho e vamos lá? Vamos começar? Boa noite para quem está chegando. Ah, que lindo! Só em ti minha alma só descansa. Música, né? Música muito bom. Louvor, uma música pra gente iniciar, né? Mais uma semana. Tirar aqui o barulho. Uma semana abençoada para todos. Uma semana com muito amor, muita produtividade, tá? Para todos nós. E aí vou dar mais alguns minutinhos para o pessoal entrar e a gente começar a nossa live de hoje. Bem rapidinho, como sempre, mas trazendo, né, para vocês conteúdo para ajudar a ter relacionamentos mais saudáveis. Sou Márcia Costa, psicóloga, também terapeuta de casal, e hoje nossa live é sobre princípios para um relacionamento saudável. Tomar um chazinho, né? E vamos lá. Obrigada para quem está chegando. Desejo uma ótima semana, uma semana abençoada, de muito amor, muita produtividade, muita esperança, prosperidade, tá? Que é isso que a gente precisa, né? E saúde. Saúde pra gente continuar o nosso projeto, né? De vida, nosso propósito, nossa missão. Como eu falei, a live de hoje é sobre princípios, né, de relacionamentos saudáveis. O que seria, né, esse princípio? Será que você, seu parceiro, sua parceira, segue princípio para relacionamentos saudáveis? Tem algum princípio, né, que vocês adotam dentro do relacionamento para que o relacionamento consiga funcionar de forma mais assertiva, mais funcional, com menos críticas, apontamentos e mais harmonia? Será que você tem esse princípio? Será que vocês adotam, sabem o que é princípio, né, dentro de um relacionamento saudável? Para começar, pode dizer que princípio são um conjunto, né, de normas e regras que devem ser conduzidas dentro, né, de uma instituição. E aí você pode também ter o seu princípio dentro da sua instituição, que é o relacionamento. Então, o princípio é um conjunto de normas e regras que devem ser seguidas, né, ou por uma pessoa ou por uma instituição. Como eu falei, pode ser também a instituição, no caso, é o seu relacionamento. E existem alguns princípios que eu sempre pontuo dentro dos meus atendimentos, né, de casal, que eles devem existir. Porque sem esses princípios, e são 3, né, é um pilar, gente. E se um desse quebrar,
um desse trincar, vai ficar disfuncional a relação. E são esses 3 princípios, rapidinho, é só para colocar para você, para pensar um pouco, né? Se dentro do seu relacionamento vocês estão seguindo ou não, ou podem mudar, tá? Para que consigam conduzir este relacionamento de forma mais harmônica. Mais um chazinho aqui. Pra gente iniciar com o nosso primeiro princípio. Quando a gente vai se relacionar, né, com alguém, tem que ter um princípio. Que esse a gente adota consciente ou inconsciente. Consciente, porque a gente quer se relacionar com a pessoa, ou inconsciente, porque a gente se apaixona, se relaciona, começa a gostar da pessoa, sem às vezes nenhum motivo, né, aparente. Simplesmente a gente sente. E esse primeiro princípio que está no pilar, que é uma tríade, né, dentro do relacionamento, é o amor. Tem que existir o amor, a paixão, tem que existir um sentimento dentro da relação. Seja esse sentimento porque você sentiu de forma espontânea, você não sabe porque nem você se apaixonou pelaquela pessoa, ou porque você decidiu amar ou se apaixonar pelaquela pessoa. Então, dentro desses princípios está o amor, o afeto, a troca, né, de sentimento dentro da relação. Porque imagina, a gente estar numa relação sem sentir esse afeto por essa pessoa, sem sentir o amor, sem sentir a paixão, sem querer ou desejar sentir por essa pessoa. Olha como fica o relacionamento totalmente disfuncional. Então, esse princípio, tá? Eu não estou dizendo que ele é o mais importante. Porque, imagina, você está dentro de um relacionamento. E você pode ter outros princípios. Mas também se não tiver o amor, se não tiver o sentimento, se não tiver o afeto, ele não vai ser sustentável dentro da relação. Então, o primeiro princípio, esse pilar que deve existir, lembra que eu falei no início? Princípios são normas e condutas adotadas dentro de uma instituição ou adotada por você, né? Porque eu também tenho os meus princípios. Eu tenho minhas normas para estar dentro de um relacionamento. Se de repente elas não estão sendo atendidas ou por mim ou pelo meu parceiro, pela minha parceria, a gente precisa rever essa atitude. Não precisa descartar, mas rever, né? Conversar com a parceria sobre esses princípios que não estão sendo adotados. Então, o primeiro princípio é o amor, é o afeto, é estar dentro de uma relação com sentimento. Senão, esse tripé dentro da relação, esse tripé que sustenta, que é a base do relacionamento, ele vai estar trincado. E trincado, ele corre o risco de a qualquer momento ele desabar. Então, precisa estar sólido este sentimento. Então, o primeiro princípio é o amor, é o sentimento, é a paixão, é o afeto. Acho aqui mais um chazinho. Ajudando a você aqui num chazinho. Agora, o segundo princípio, lembra que eu falei que a live é bem rápida, né? Também devido aos outros compromissos aqui, que daqui a pouco ainda tem atendimento para finalizar. Atendimento tardio hoje, não consegui fazer durante o dia, vou finalizar agora à noite. O segundo princípio é o respeito. Quando a gente fala em respeito, será que vem na sua cabeça, né? Lógico, você vai dizer, lógico, Márcia, dentro do relacionamento tem que haver o respeito. Senão, a gente não progride, a gente não anda dentro do relacionamento. Mas o que você entende por respeito dentro do relacionamento? Respeito é só traição, como eu escuto muito? Não, ele me respeita porque ele não me trai. Trai da seguinte forma, ele trai da forma conjugal, porque ele não está com outra, ou ela não está saindo com outra pessoa. Então, ele me respeita. O respeito também, lógico, inclui, né, processos de traição. Traição conjugal, traição carnal.
Mas também existe a traição de afeto, porque você pode estar dentro do relacionamento, você pode até respeitar a pessoa. Não, respeito essa pessoa da forma como ela é, respeito as diretrizes e os princípios dela de forma individual, né? Respeito, tem um compromisso com essa pessoa, né, dentro, então respeita esse compromisso, esse tratado que nós fizemos dentro do relacionamento, mas eu não tenho amor por ela. Então fica insustentável. Olha que eu tô falando em três, né, em três pilares. Falei do amor, do afeto, né, da paixão, de querer estar dentro do relacionamento. Mas o segundo é o respeito. E o respeito, gente, ele tem que estar presente. Porque é respeito pela opinião do outro, é respeito pelas decisões também do outro de forma individual, né? Porque eu costumo falar que dentro do relacionamento, um casamento é uma empresa. São dois sócios com vidas distintas, vidas diferentes e se formaram, se fundaram para formar essa sociedade, essa empresa, que é a relação, que é a família. Então, tem que existir afeto, tem que existir respeito de forma individual pelo outro. Porque senão, olha, as coisas não vão funcionar, né? Não vão progredir. Então, quando eu falo em respeito, eu falo respeito da forma de se comunicar, na forma, né, de falar, respeito com as decisões e as opiniões do outro, ter compromisso dentro da relação, e aí eu coloco compromisso de responsabilidade afetiva também, né? Coloco como também o processo da traição, porque eu vejo muito gente falar, não, Márcia, mas ele me respeita, ele não me trai, e não é só isso. Respeito é envolvendo tantas outras situações que podem estar dentro da relação. Então, respeitar, como eu falei, a individualidade de cada um, respeitar as opiniões, né? Respeitar as diferenças dentro do relacionamento. Porque, olha, por mais que a gente acredite que estar dentro de um relacionamento onde os pares são semelhantes, né, de opiniões, de gostos, de modos de vida, mas sempre vai existir a particularidade de cada um, a singularidade de cada um, porque cada indivíduo é diferente. Por mais que eu esteja com uma parceria que gosta das mesmas coisas que eu, que gosta de curtir, de sair, tem planos de vida, mas são pessoas diferentes, constrói vidas e formas diferentes. Então, por isso que está dentro do respeito. O amor, o respeito, e aí vem um ponto que eu acho importantíssimo dentro da relação. Eu acho que às vezes muito mais do que o amor, sabe? Muito mais do que o sentimento é a admiração. Porque imagina, você estar com uma pessoa onde você não o admira. Quando você não admira mais a pessoa, é quase que não existe mais amor, quase que não existe mais afeto. Então, volta lá comigo. Princípios para um relacionamento saudável. Dentro desse princípio, que eu trabalho muito dentro da terapia de casal, é esse tripé, que é o amor, como eu já falei no início, que é o amor, que é o respeito, e agora que é a admiração. Então, imagina, vamos lá, em um caso, você está dentro de um relacionamento, você fala, olha, eu até gosto dessa pessoa, eu tenho paixão por essa pessoa, até tenho um afeto por ela. Respeito naquela forma, né, que eu acabei de falar agora. Quando eu falo em respeito, não é só da forma de traição, é respeito nas suas multiplicidades. Mas eu não admiro. E como é que você fica com a pessoa que você olha pra ela e fala, eu não admiro mais essa pessoa. Não admiro essa pessoa como ser humano. Não admiro mais essa pessoa como homem ou como mulher para estar comigo. Eu não tenho admiração, esse olhar, sabe, de, nossa, que pessoa, sabe, tá comigo. Nossa, que pessoa F tá comigo. Que homem interessante, que mulher batalhadora. Ou também você pode dizer, olha, eu até admiro essa pessoa, da forma como ele se comporta, como ela se comporta, da forma como vai em busca dos seus projetos. Eu respeito naquela forma, né, de multiplicidade, como eu falei, respeito na particularidade, na individualidade, respeito nas opiniões, respeito por respeitar mesmo responsabilidade afetiva, de não traição, mas eu não sinto esse afeto por essa pessoa.
Então, gente, preste atenção que dentro desse princípio, se não tiver amor, respeito e admiração, esse tripé, ele tende a cada vez mais trincar, a não ficar sustentável dentro da relação. Porque imagina até numa relação amorosa, numa relação sexual. Você vai se relacionar com alguém quando você não tiver nem respeito? Ou quando você não tem amor? Ou se você não admira mais essa pessoa? Tá? E isso, se não tiver bem estabelecido, mas eu falo o seguinte, pode não ter o amor, respeito e admiração por qualquer outro motivo, tá? Pode ser sim, porque não está tendo mais alinhamento entre os pares, mas também pode ser pela rotina, pode ser por tantas outras situações, tá? Oi, Jaque, boa noite. E pode ser por tantas outras situações, tá bom? Que dentro do relacionamento ele pode não estar sendo mais sustentável. Como eu falei, a rotina, muitas pessoas falam da rotina, né? A rotina quebra o relacionamento, a rotina, a culpa da tal da rotina. E, gente, aí eu venho pontuar. Rotina não estraga relacionamento. O que vem, de repente, é trazer essa falta de alinhamento dentro do relacionamento é a falta da quebra da rotina. Pontuando novamente, não é a rotina que vai desalinhar o relacionamento. Porque rotina a gente precisa ter. O casal precisa ter rotina, gente. Para quem leva os filhos, para quem busca, para quem faz algo, dentro do nosso trabalho, né? Todos nós temos rotina. Então, que hora vai acordar, quem vai levar quem vai buscar, enfim. Precisa ter rotina dentro do relacionamento. Porém, o que faz com que essa rotina se estabeleça, né, e vai criando uma forma mais desgastante é a falta da quebra da rotina. É uma saída, é um cinema, surpreender o outro, são conversas, são risos, passeios, sabe? Sei lá, passear um pouquinho, conversar, tomar um sorvete, sair dessa rotina prolongada, porque aí dá um alívio dentro da relação, tá? Então, voltando lá para os princípios do relacionamento, princípios básicos, né? Eu até falo básicos mesmo. Princípios são normas, né? Conjuntos, né? De normas, de condutas que a gente precisa estabelecer pra gente ou pra dentro do relacionamento. É o amor, o respeito e a admiração. Eu quero que vocês pensem bastante dentro desse contexto, né, durante a semana. Como é que está o seu relacionamento? Se caso o seu relacionamento esteja com um desses princípios trincados, pode ser, sim, restabelecido. Porque eu falei, pode ser por tantas outras situações. De repente, por exemplo, o respeito, ele não pode existir, de repente, por uma falta de comunicação mais assertiva. Pode ser uma comunicação mais agressiva, passiva, agressiva, né? Por falta de conversa, por falta de diálogo. Então, de repente, não consegue entrar em conexão e sintonia. Por isso que vai faltando, né, o respeito, não olha mais para o outro com admiração, porque não existe o trato, não existe a conversa, não existe o diálogo, né, de forma mais assertiva, tá? Então, não precisa falar, pronto, a Márcia falou que não existe amor, respeito e admiração, já é para acabar. Não precisa fazer isso. O que é interessante? Por isso que os casais procuram terapia de casal. Para buscar esse alinhamento, né? Entender o porquê, o que é que está acontecendo, para que esses princípios não estejam mais sólidos dentro da relação. Então, como eu falei, é o respeito, o amor, né? E a admiração. E aí existem 2 pontos, antes da gente até, né, e dando os passos para a conclusão da nossa conversa de hoje, existem 2 pontos, assim, importantíssimos, né, que precisam estar dentro também da relação. É como se fosse um bônus, né?
Tem o respeito, o amor, a admiração, que são os princípios básicos para estar dentro do relacionamento, mas também tem a compaixão e o tempo de qualidade. Pronto, se for uma dica que eu possa dar para vocês, para que vocês consigam resgatar, né, dentro desses princípios, de repente algum deles estão aí trincados, você pode exercitar a compaixão com o seu parceiro, sua parceira, através de conversas, através de trocas de experiências, através de relembrar o que vocês já fizeram de bom, já fizeram de interessante, né? Então, você ter compaixão com o outro e ter tempos de qualidade. Quando você começa a ter tempo de qualidade, você começa a resgatar, a quebrar essa rotina. E quebrando essa rotina, colocando pílulas, sabe, durante o dia, ou durante a semana, ou no final de semana, essas pílulas de quebras de rotina, vai se tornando o tempo de qualidade. E o tempo de qualidade, ele vai trazer mais alinhamento, conexão entre os pares. Porque quando não existe mais a conexão entre os pares, outros itens, né, que constroem a base e vai alicerçando, né, e vai levantando esse relacionamento, eles não vão mais estar presentes, ou vão estar enfraquecidos, como eu falei, né, a conversa, o diálogo, o sexo, planejamentos futuros, a admiração. Então, tudo isso vai minando, né, dentro da relação. Então, se for para dizer para vocês, olha, tem uma forma, então, de vocês exercitarem, né, e voltarem a ter esses princípios mais estabelecidos dentro da relação, é a compaixão. Entender mais o outro, procurar conversar com o outro, entender o que é que se passa com ele. Se tem alguma situação que vocês precisam de ajuda, que vocês precisam se ajudar para se alinhar e voltar à conexão. Não necessariamente procurar uma terapia de casal, tá? Não, pronto, agora preciso procurar para me alinhar, preciso procurar terapia de casal. Não necessariamente procurar terapia de casal. Mas que vocês podem, né, fazer isso. E um dos pontos mais importantes também, isso é para sempre, isso é para a vida, é o autoconhecimento, né? Se perceber isso também, você não estar contribuindo para que, de repente, o amor, a admiração e o respeito que o outro tenha por você, ou tenha tido por você, não estar tão presente assim. Então, fazer essa análise primeiro, né, fazer essa autoanálise de si, para depois trazer esse tempo de qualidade e essa compaixão com o outro. Porque, de repente, é a rotina, é o estado financeiro, é o trabalho que está sobrecarregando os dois, ou está sobrecarregando um dele, né, ou algum da parceria. São os filhos, são as responsabilidades, são compromissos, enfim, que vão, sim, se a gente não tiver atento, eles vão minando, né, dentro, infiltrando a relação. E com isso, analisando, nossa, acho que o outro também está cansado, por isso que ele está falando dessa forma mais passivo-agressivo, né, comigo. Que tá? Deixa eu exercitar a compaixão, né? Ser um bom ouvinte com o seu parceiro, com a sua parceria. Que conversa, gente, comunicação é o item que mais falta dentro de uma relação. Vocês não fazem ideia. Quando chegam, né, antes de entrar mesmo no projeto, antes de entrar na queixa, a gente já começa a perceber que a comunicação não está tão presente dentro da relação. E isso sim vai minando e de forma, olha, gradativa, e vai se tornando crônico dentro da relação. Então, vamos lá, para a gente finalizar, voltar para os princípios, fazer uma retrospectiva bem rápida. Que são princípios são normas, né, e regras estabelecidas dentro de um conjunto de normas e regras estabelecidas, né, dentro de uma instituição ou estabelecida por uma pessoa. Neste caso, instituição relativo. Instituição amorosa, né? Instituição como uma relação.
E para que essa relação esteja bem, para que essa relação esteja bem fortalecida, precisa ter esse tripé. E dentro desse tripé, para os princípios de um relacionamento saudável, é o amor, o respeito e a admiração. Se eles não existirem, ou pelo menos estiver trincado, é necessário fazer uma autoavaliação e avaliação da relação. Para fazer essa avaliação da relação também, né, como eu falei agora há pouco, o bônus é exercitar também a compaixão e o tempo de qualidade, para tentar resgatar essa relação antes de tomar uma decisão do término. Então vamos lá. Como eu falei na questão da rotina, né, as pessoas reclamam muito que é a rotina que enfraquece uma relação. E eu volto a pontuar que não é a rotina que enfraquece, é a falta da quebra da rotina. São pílulas que a gente precisa inserir durante a nossa semana, durante o final de semana, para que essas pílulas dê mais fôlego, sabe? Para que essas pílulas dê mais um up durante a semana, e aí sim vai estabelecendo mais conexão do casal. Porque se a gente deixar uma rotina, ela vai se prolongando cada vez mais. E quando ela se prolonga, é muito mais difícil a gente começar, sabe, a fazer essas quebras, porque ela já se estabelece como um padrão e não como uma rotina, tá? Rotina é aquilo que a gente faz durante a semana, por exemplo. Eu tenho minha rotina de trabalho, eu tenho minha rotina pessoal, tá? Então, é necessário ter essa rotina do casal. Necessário que você tenha essa rotina, que o casal tenha essa rotina. Mas que deixando isso se prolongar, ele não vira mais rotina, ele vira um padrão. E aí, para quebrar o padrão, é muito mais difícil. É mais fácil quebrar a rotina inserindo pílulas de quebra de rotina durante a semana. Ao final de semana, ou quando o casal tiver, né, essa disponibilidade para fazer essa quebra de rotina. Certo? Muito bem. Obrigada para aquelas pessoas que compareceram, aquelas que participaram comigo. Ó, Laura, amor, esperando o nosso café, né? Só enrola e o cafezinho da gente não chega, tá? Mais uma vez, obrigada a todos que compareceram. Sarinha, como é que estão os estudos? Saber, viu? Depois manda aí uma mensagem pra mim, quero saber como é que você tá aí, nossa futura pedagoga. Obrigada, viu, gente, pela participação. Não é? Tô esperando, tô só esperando o seu ok, viu, amiga? Mas é isso, gente, são os princípios, né? Quem não conseguiu assistir ela desde o início, assistam, porque é bem interessante, é muito o que é trabalhado dentro da terapia de casal, sabe? Dentro dos princípios. E a gente sempre percebe quando esse princípio não está estabelecido, sabe? Quebra mesmo dentro da relação. E aí você já também, quem não tem relacionamento, já começa a pensar, né, como já estabelecer normas, princípios e condutas para o seu relacionamento. Pode ser, né? A gente também não precisa estar dentro de um relacionamento para já entrar com ele estabelecido. A gente precisa ter, cada um de nós, a gente precisa ter os nossos princípios para estar dentro de um relacionamento, né? Ok, vamos tomar o nosso café. Tô só esperando você falar, Márcia, que eu tô aguardando, né? Só de olho. Obrigada pela participação. Assistam, tá? Depois assistam, compartilhem a live, que tá bem interessante mesmo. Bem didática, rápida, direta, sem enrolação, sem estar trazendo, vamos falar aqui meia hora para entrar no contexto. Não, aqui é bem rápido, direto, porque informação tem que ser passada desta forma. Combinado? Beijos pra vocês. Boa semana. Uma semana abençoada, de muita paz, harmonia, abundância, saúde, tá? E muitos sorrisos, né? E reflexões. Vamos repetir sobre os nossos princípios.
princípios pessoais e princípios para estarmos dentro de um relacionamento saudável. Boa noite, um chazinho para vocês. Boa noite de sono. Até segunda, tá? Toda segunda-feira estou de volta pra gente falar sobre relacionamentos saudáveis. Acho que as duas próximas também são de relacionamentos. E depois a gente entra nos episódios de autoestima. Aguardem. Vamos deixar o relacionamento, né, mais funcional, saudável. Depois a gente entra na autoestima. Beijos!